Um charlatão. Conteúdo patrocinado. Morrendo Dom Din Dom. Eca. Irina, que estava brincando com as contas enquanto se deitava em cima de Frei, levantou-se de um salto, surpresa, quando o sinal da escola tocou. Quando o tempo acabou. Um juramento de sangue era um ritual que exigia toda a habilidade e concentração mágica de um mago, fazendo com que Irina perdesse a noção do tempo após realizá-lo. Como resultado disso, ocorreu pela primeira vez em sua vida um caso em que Irina se atrasou para a aula. Frei, espere um pouco. Consequentemente, Irina levantou-se apressadamente do seu lugar. Ela cuidadosamente acomodou Frei em sua cama e sussurrou: "Voltarei quando a aula terminar." Dizendo isso, ela gentilmente levantou o balde do lado de Frei para colocá-lo na frente dele. Chaaya. Depois, Irina, que colocou o balde mágico na frente de Frei. Logo semicerrou os olhos e verificou o ambiente. Então, tome cuidado. Logo depois de sussurrar isso, Irina ficou com o rosto vermelho quando começou a inclinar a cabeça na direção do rosto de Frei. Mas, no meio disso, o movimento de Irina parou de repente e ela soltou ruídos bobos. Seja na linha do tempo anterior ou mesmo nesta vida, ela se absorveu na pesquisa mágica e na guerra. O ato de beijar alguém do sexo oposto exigiu mais coragem do que ela imaginava. E aí? Irina, que lutou consigo mesma por muito tempo. Finalmente consegui beijar Frei cuidadosamente nos lábios. Mesmo que não tenha sido um beijo profundo, ou que durou mais do que um momento fugaz. Foi o primeiro ato de amor em sua vida que a menina fez por vontade própria. Tinha seu próprio significado para ela. Estou atrasado para a aula. Irina ficou vermelha até as orelhas. Então ela escapou apressadamente da sala enquanto limpava a garganta. Ele. Ela silenciosamente rolou as contas ligeiramente turvas em sua mão. Sua cor era uma mistura entre vermelho e azul. Clique. A porta foi automaticamente protegida pela magia de bloqueio automático. Enquanto Irina olhava ao redor, um canário voou rapidamente para uma árvore próxima e sentou-se nela. Shiuro. Mais uma vez levantou o voo, pousando no parapeito da janela antes de examinar a sala. Quando teve certeza de que não havia ninguém por perto, ele voou cuidadosamente para dentro. Chirp chirp. Ele sentou-se no ombro de Frei e começou a chiurear perto de seu ouvido. Conteúdo patrocinado. Depois que o canário cantou persistentemente por um tempo, ele virou a cabeça para olhar pela janela num piscar de olhos. Cuu! Gugugugu! Ele descobriu uma coruja noturna e um pombo lutando ferozmente entre si enquanto se aproximavam da janela. O canário voou com urgência para o travesseiro próximo e escondeu sua figura ali. Churu! Mesmo quando entraram na sala, a coruja noturna e o pombo brigaram um pouco, antes de deixarem uma carta na mesa de Frei ao mesmo tempo e saírem juntos. Cuu! Gugugugu! Eles se bicaram violentamente até o fim. Shiuro! Deixando penas voando em todas as direções, os dois pássaros desapareceram. O canário observou pensativamente aquela cena antes de voar cuidadosamente até a mesa de Frei. Então, 4 letras apareceram na visão do canário. A coruja noturna e o pombo obviamente só jogaram 2 cartas, certo? E naquele momento em que Clana, que tinha sua visão ligada ao canário, caiu em pensamentos profundos. Baque! O canário arrancou cautelosamente a carta com o bico. Apenas no caso de conter magia de assassinato não tenho escolha a não ser abri-lo com antecedência. Ao pensar assim, Clana abriu uma das cartas sobre a mesa. Ela franziu a testa quando descobriu o nome escrito no envelope. Pôr do Sol Solar de Rosevin. Clana cerrou os dentes quando seu olhar pousou no nome que ela mais odiava recentemente. Saudações, Lord Frei. Ouvi a notícia de que você está doente. Fiquei tão preocupado que não consegui dormir. TCH. Depois de verificar o conteúdo da carta, ela usou o pé de pássaro para empurrá-la com uma expressão fria, jogando-a na lata de lixo ao lado da mesa. Esse? Clana abriu a próxima carta com um olhar tranquilo.
Ela então inclinou a cabeça. Frei, por que você não me contatou? Eu não disse que cumprirei obedientemente sua ameaça? Não deveríamos nos reunir para decidir a negociação. Ou essa é a sua maneira de lidar com as pessoas? Como era de se esperar, quando a fumaça a fogo. Se você vai ser assim, também tenho algo em mente. Por favor, esteja preparado. Aishi. Clana, que inclinou a cabeça confusa com o conteúdo da carta, parou de pensar nisso e devolveu o envelope ao seu estado original quando confirmou que não havia magia de assassinato dentro. Essa é a carta enviada por Serena? Clana terminou de verificar todas as cartas e as devolveu ao local original. Ela então viu a carta de Serena e hesitou. Querida. Conteúdo patrocinado. O bico puxou-o silenciosamente. Pajijijijijik. Zap. Naquele momento, o encantamento da carta foi acionado. Ele eletrocutou o canário controlado por Clana. Aiyan. Felizmente, como o corpo de Clana era composto de mana solar, ela não recebeu uma grande reação de onde estava. No entanto, ela ainda derramou lágrimas devido ao choque severo. No final, ela desistiu de tentar espiar a carta de Serena e recuou. Então, uma carta enviada por Ferloche chamou sua atenção. Por que o envelope está colado na carta? Clana foi pega de surpresa pela excentricidade de Ferloche, tendo anexado o envelope à carta. Clana então começou a ler cautelosamente seu conteúdo. Ferloche Estelade. Pare de fazer mais ações. Você quebrou sua promessa. Você nem conhece a graça? Você prometeu da última vez. Longa história curta. Venha me encontrar esta noite. O que é? Clana se sentiu misteriosamente excluída ao olhar para o papel rasgado do diário que ela havia presenteado a Ferloche. Ela então fez uma careta e murmurou. Agora que penso nisso, parece que Ferloche ainda não sabe que Frei desmaiou. Antes de descobrir a verdade sobre Frei, Ferloche era seu único amigo. Ela se sentiu deprimida por um momento pelo fato de não poder revelar a verdade para ela. Não há escolha. Frei não pode se machucar de novo. Com esse pensamento em mente, ela mais uma vez levantou o voo. Shiro. Clana voou lentamente de volta para o lado de Frei. O juramento de sangue que eu deveria ter feito ao Sol e ao Império quando fui coroado, em vez disso, jurei a você. Ela murmurou enquanto o canário lentamente se espremia dentro da camisa de Frei. Como esperado, não estou apto para ser uma imperatriz. Se o seu eu passado que percorreu o caminho do soberano tivesse ouvido isso, teria sido apenas um pensamento. Mas Clana, que interiormente murmurou isso. Ainda. Ainda assim, ela sorriu levemente em sua tristeza. Estou satisfeito com isso. Clana terminou seu murmúrio. Ela então se deitou na cama do quarto e se cobriu com um cobertor, antes de fechar os olhos silenciosamente. Como resultado, Clana, que estava completamente ligada ao canário, fechou os olhos dentro do peito de Frei e adormeceu. Estava obviamente escuro lá, mas Clana sorriu mais feliz do que nunca. HM. Na noite daquele dia. Conteúdo patrocinado. Então, vamos ver o que deve ser feito hoje. Ferloche Estelade estava cantarolando e brincando com sua caneta. Primeiro, oração matinal. Eu fiz isso. E assista às aulas. Claro que também fiz isso. Ela checou sua lista de verificação com entusiasmo por um tempo, então de repente franziu a testa e começou a murmurar. Monitorando Frei. Eu não posso fazer isso. Quando sua excitação desapareceu e ela franziu a testa para uma caixa de seleção que não conseguia marcar, Ferloche levantou-se e disse. Certo. Não vi Frei o dia todo hoje. Até mandei uma carta para ele e ele não veio me procurar. Ferloche estava ofegante ao dizer isso. Ela se levantou da cadeira e saiu da sala. Prepare-se, Frei. Eu te avisei. Ela saiu da sala e começou a andar pelo corredor enquanto bufava. Santa, onde você está indo? Há algo que deixou você com raiva? Vou pegar Frei agora,
estou ocupado. Sim. A todas as pessoas que lhe perguntaram com uma expressão desconfiada, Ferloche respondeu com uma aparência ambiciosa. Ela então chegou ao dormitório com um olhar composto. HM? Mas então ela inclinou a cabeça. Com licença, onde fica o dormitório do nobre? Está aí. Ah. Certo. Obrigado. No final, Ferloche pediu a uma empregada instruções para chegar ao dormitório do nobre. Ela agradeceu e foi até lá apressadamente. Santa, o que você vai fazer no dormitório do nobre? Preciso pegar Frei. Por favor, coopere comigo. Ela declarou com orgulho para a empregada que guardava a entrada quando ela chegou ao dormitório do nobre. Ah, é mesmo. Então você pode entrar. Obrigado. Claro, todas as criadas não tiveram escolha senão deixá-la entrar. De acordo com os regulamentos da academia, ela era oficialmente uma plebeia. Mas ela ocupava uma posição igual à de um duque da família imperial. Mas Ferloche apenas pensou que as criadas estavam sendo atenciosas. Ela sorriu alegremente, mas começou a inclinar a cabeça em confusão quando viu duas pessoas conversando no corredor. Por que eles estão aqui? As pessoas que apareceram foram Cania e Serena. Você disse que Ferloche está tramando alguma coisa? Sim, é por isso que me preocupei em falar com você, embora não confie nem um pouco em você. Olá! Ferloche, que os encarou intensamente por um momento, interrompeu a conversa enquanto sorria alegremente. Sobre o que vocês dois estavam conversando? Ah, isso. Estávamos apenas conversando sobre isso. Cania gaguejou com a intrusão inesperada de Ferloche, enquanto Serena respondeu com um olhar calmo. Estávamos brigando. Brigando? Sim, um de nós precisa cuidar de Frei. Conteúdo patrocinado. Com essas palavras, a expressão de Ferloche ficou confusa. Então, Serena bloqueou os próprios lábios com o leque e começou a falar. Frei desmaiou ontem. Os escolhidos para cuidar dele foram seu mordomo Cania e sua noiva, eu. Frei ficou ferido. Sim, mas todos nós não odiamos Frei? Então estávamos passando a responsabilidade um para o outro. Terminando suas palavras com isso, Serena sorriu com os olhos e disse para Cania. Bem, se você odeia tanto, então não podemos evitar. Como sua noiva, sou a única que sobrou para cuidar dele. O quê? Ao ouvir essas palavras, Cania não pôde deixar de ficar pasma. Porque agora era a vez dela na rotação. O que há de errado com você? Você não se recusou veementemente a amamentar Frei antes? Isso. Então você pode descansar um pouco. Até o amanhecer eu. Então, eu farei isso. Com licença. Enquanto Serena se dirigia para o quarto de Frei, ela sorriu para Cania. Todos esperem. Ferloche interveio pouco antes que Serena pudesse abrir a porta. Espere. Serena disse enquanto agarrava apressadamente a mão de Ferloche. A coisa que eu disse da última vez. Não importa o quanto eu pense sobre isso, você deveria saber disso. Ah, certo. Ferloche sacudiu Serena e pronunciou cada palavra enquanto estufava as bochechas. Não conheço nada parecido com DLC. O que? Então, pessoal, vocês podem descansar um pouco. Depois que ela terminou de falar, Ferloche entrou no quarto de Frei. Foi a minha vez. Cania estendeu a mão com um olhar perplexo. O que? Serena murmurou com uma expressão fria. Ela disse DLC agora há pouco? O sol havia descido sem saber, enquanto a lua subia gradualmente no céu noturno. De fato. Neste momento, Serena sorriu satisfeita e disse. Exatamente o que eu esperava. Não foi uma doença falsa, ele está realmente doente. Ela foi interrompida antes que pudesse fazer outro comentário. A massagem que fiz nele da última vez, ele parece querer de novo. Ah! A expressão de Serena ficou ligeiramente distorcida. Tão lamentável.
Foi um contraste com Ferloche, que estava rabiscando algo dentro da sala com uma expressão gelada no rosto. Curando o reino subconsciente. Conteúdo patrocinado. 1. Uma cena familiar me cumprimentou quando abri os olhos silenciosamente. É o meu quarto. Eu não sabia quanto tempo havia passado, mas antes de mais nada, esse lugar parecia real. No mínimo, eu estava com a mente limpa, ao contrário de antes. De qualquer forma, parecia que eu tinha passado por algumas experiências incríveis enquanto estava inconsciente. Sejam as lembranças de retornar a um espaço familiar, quente, aconchegante e escuro, onde eu me agacharia antes de ser expulso dele à força. Ou a sensação do meu corpo se despedaçando sem sentir dor, e como era estar conectado a alguém. Senti vagamente essas experiências no fundo da minha consciência nebulosa. Mas quando abri os olhos, o que apareceu foi a cena do meu dormitório. Quantas semanas se passaram desta vez? Ou talvez quantos meses se passaram? Como estava Clana? Se ela estivesse preocupada comigo, como ela lidaria com a provação que estava por vir? E o mercado de escravos? A penalidade sobreposta? O segredo de Ferloche? O que eu devo fazer a seguir? Fiu. Assim que minha mente ficou clara, refleti sobre as inúmeras preocupações que inundavam minha cabeça. Suspirei e deitei na minha cama. Estou um pouco cansado hoje? Para ser sincero, me senti muito exausto. Desde o momento em que ouvi sobre a profecia do meu pai, quando eu ainda era uma criança sem noção, que não tinha nada e considerava tudo neste mundo lindo, até agora. Eu estava apenas correndo em direção ao objetivo de derrotar o rei demônio e alcançar um final feliz para o mundo. Claro que, ao fazer isso, houve um momento em que tive vontade de atacar tudo e também quase cedi à sedução. Mas ainda não sucumbi e continuei avançando. Porque se eu desistisse, tudo estaria arruinado. Debuff permanente, o destino do falso mal. Descrição: cada vez que for descoberto que você é um falso mal, sua vitalidade e expectativa de vida serão enormemente reduzidas. Pilha especial apenas reduz a vitalidade. Pilha 3. Pilha especial 1. 1. Um pensamento me veio à mente e abri a janela de debuff, antes de murmurar com um sorriso malicioso. Estou ficando cansado disso. Mesmo que minha expectativa de vida tivesse sido reduzida, eu realmente não senti isso. Mas se foi a minha vitalidade que foi reduzida, não pude deixar de notar. Porque a vitalidade é uma força que permite à pessoa mover-se, pensar e demonstrar as suas capacidades. Então a razão pela qual estou exausto é porque minha vitalidade foi reduzida. A exaustão mental não foi a causa de tudo se tornar cansativo. Foi só por causa da queda da minha força física. Então, vamos recuperar minhas forças de agora em diante. A vitalidade e a expectativa de vida reduzidas não eram problemas que pudessem ser permitidos. Havia um monte de coisas que precisavam ser feitas, eu não podia deixar minha vitalidade atrapalhar. Meu ancestral não disse que o jogo pode ser encerrado com até 5 pilhas? Em teoria, eu poderia terminar o jogo até chegar a 5 stacks. Claro, lembrei-me dessa passagem. Então, não há problema. O único problema é a condição mencionada pelo desenvolvedor, e não sei se isso será possível em primeiro lugar. Mesmo eu, a única pessoa que concluiu Dark Tale Fantasy 1, não consegui concluir Dark Tale Fantasy 2. Mas deve haver um registro de alguém que concluiu isso na tabela de classificação, certo? Então faça o seu melhor para preservar a pilha. De qualquer forma, não houve problema. ECA. Conteúdo patrocinado. Acalmei minha mente e tentei me levantar da cama quando senti uma dor no corpo. Talvez ganhar 3 pilhas tenha sobrecarregado meu corpo. HM? Com esse pensamento em mente, sentei-me cuidadosamente. Então vi uma forma com cabelo preto espetado. Baque, baque. Olhei para a forma e bati nela com indiferença. Logo depois percebi que era o cabelo de Cania. Olá, Cania. Sorri levemente para ela, antes de franzir a testa quando notei as olheiras sob seus olhos. Você está ferido em algum lugar?
Acariciei o cabelo de Kania com uma expressão preocupada. Então, enquanto tentava ao máximo não acordá-la, saí da cama. Eca! Era óbvio que ela havia cuidado de mim dia e noite. Enquanto a observava, com os joelhos apoiados no chão perto da cama, pensei que deveria deixá-la descansar. Eu vi algo com meu nome gravado. Quase certo de que era meu, comecei a caminhar até uma bengala colocada no canto da sala. Isso é muito melhor. Inspecionei a bengala aqui e ali, batendo os pés no chão, antes de murmurar com um sorriso satisfeito. Na verdade, é porque estou exausto. Recuperei meu ânimo assim que bati no chão com a bengala. Claro, deveria ser assim. Eu ficaria tão exausto quando apenas mais uma pilha fosse adicionada? Eu ainda estava longe de derrotar o Rei Demônio. Muito menos no segundo e terceiro ano, apenas a missão principal do segundo semestre do primeiro ano havia progredido. Eu não poderia estar exausto nesta fase. Certo, foi porque minha vitalidade estava esgotada. Eu ainda poderia fazer isso. Enquanto pensava nisso, saí da sala. De repente, olhei para Kania, que estava dormindo de bruços na cama. Ela vai machucar a cintura dormindo assim. Na linha do tempo anterior, ela sofria de insônia há bastante tempo. Eu sabia porque muitas vezes havia dormindo em posições estranhas. Se ela continuar dormindo assim, é claro que terá problemas na cintura. E a avirrou. Com esse pensamento em mente, levantei-a cuidadosamente. Era para deitá-la em uma posição confortável na cama. Ela parecia extremamente abatida. Mas, não importa o que acontecesse, não era o momento certo para deixá-la dormir. Porque, quando verifiquei o relógio enquanto a levantava, percebi que faltavam menos de 10 minutos para o início da aula. Kania, acorde. Kania odeia chegar atrasada para a aula, então, no final, optei por acordá-la. Sinceramente, no meu coração, eu queria que ela descansasse bem, mas ela não precisava ir para a aula? Jovem mestre? Kania. Com esse motivo em mente, eu a acordei. Kania, que estava em meus braços, abriu lentamente os olhos. Conteúdo patrocinado. Você tem estado bem? Ah. Eu sorri para ela, mas ela olhou para mim sem expressão. O que está errado? Jovem mestre. Inclinei minha cabeça com essas palavras. Se você quiser descansar, pode me avisar a qualquer hora. HM1. Kania disse enquanto enterrava a cabeça no meu peito. Não assuma tudo sozinho. No final, ela silenciosamente segurou minha cabeça e se levantou, olhando para mim. Eu também. Então, a garota que disse aquelas palavras inesperadas agarrou minha mão livre e lentamente me ajudou a sair da sala. Kania. O relatório do trabalho. Vamos atrasar primeiro. Vou relatá-los todos de uma vez mais tarde. Por enquanto, vamos ouvir a aula e descansar. Então. Por favor. Por que parece que Kania subiu de nível? Por que é isso? Para ser o mais discreto possível, abri a porta e entrei na sala de aula naturalmente. Mas, apesar dos meus esforços, o olhar de todos imediatamente se concentrou em mim. Pois bem, até a nação inteira daria uma olhada se o canalha que, depois de desmaiar e se confinar em seu quarto, de repente abrisse a porta e entrasse um dia. Então. É claro que já experimentei olhares como esses demais para me sentir intimidado por eles, então pude ignorá-los. Mas Kania rapidamente se distanciou e desapareceu em algum lugar. Eu me senti um pouco estranho com isso. Quando li a expressão em seus olhos, franzi a testa ligeiramente e murmurei interiormente. De alguma forma parece um déjà vu. Certo, parecia a primeira aparição de Kania, quando ela foi ignorada pelos plebeus e condenada ao ostracismo pelos nobres. Claro, a única diferença foi que o alvo mudou para mim. Frei. Aqui. Venha sentar-se rapidamente. Aia. Enquanto eu estava ali e aceitava aqueles olhares de frente, ouvi uma voz familiar vindo de algum lugar.
Ferloche? Os parceiros devem sentar-se lado a lado. Ok. Eu respondi calmamente às suas palavras e sentei ao lado dela. Esses olhares também me seguiram até o meu lugar. Conteúdo patrocinado. Os nobres estavam tentando determinar o quão ruim estava minha condição, tendo ouvido o boato de que eu estava em estado crítico, para calcular os ganhos e perdas. Os plebeus estavam elogiando o céu por servir à justiça ou olhando para mim sendo punido. Parece que eles estão transmitindo diligentemente essas mensagens através de seus olhares. Lady Clana, você tem tempo hoje? Lady Serena, trouxe um acessório lindo. Então, depois que eles recuperaram o olhar, nem um minuto se passou antes que os nobres fossem divididos nas duas facções que eu esperava. Eram as facções de Clana, cujo rosto ficou pálido de medo quando ela me descobriu, e de Serena, que me olhou com um olhar triste. Espere, já? Observei apaticamente aquela cena se desenrolar, depois inclinei a cabeça diante de uma dúvida crescente. Por que eles estão divididos neste momento? Eu esperava que a divisão da facção acontecesse no segundo ano, mas ainda está longe de ser agora. Seria bom se eu ainda pudesse ter algum tipo de influência. Como isso aconteceu? Jovem mestre, você está bem? Suas olheiras chegaram até abaixo do queixo. Você não estará em apuros. Eu estava pensando nisso quando algumas alunas começaram a se aproximar de mim. Inesperadamente, ainda havia pessoas na minha facção? Vocês caras. Dispersar. Ferloche? Estou me concentrando em manter meus olhos em Frey. Não se incomode. Mas aquelas meninas voltaram para seus lugares por causa de Ferloche. Numa época como esta, parece que Ferloche também serviu para jogar como totem. Irina, quer brincar juntos? Vamos almoçar juntos mais tarde. Eu estava observando Ferloche em silêncio, que sorria ao meu lado quando os estudantes plebeus nos fundos se reuniram em torno de Irina e iniciaram uma conversa. Mas Irina sempre foi tão popular? Frey, você tem tempo esta noite? O que? Olhei com desconfiança para Irina, que de repente ficou popular quando Serena abandonou sua facção para se aproximar de mim e chamou minha atenção. Frey, você me ama, certo? Sim, sim. Eu não sabia por quê, mas inconscientemente respondi com uma resposta que senti ser a verdade enquanto inclinava a cabeça. De alguma forma, o modo como Serena agia lembrava o modo como ela agia à noite. Durante o dia, ela não queria se aproximar de mim porque odiava me ver sendo carinhoso com Cania. Todos, reúnam-se. Naquele ambiente confuso, assim que Isolde entrou a atenção de todos se concentrou nela. Em seguida, abra a página 168 da Teoria da Arte da Espada. Hoje iremos nos aprofundar em como empunhar uma espada. Sim. Fiquei pensando nisso, mas as crianças nunca reclamaram com Isolde. Aliás, entre a família dos Marqueses, o mais respeitado é a família do primeiro Santo da Espada, membro do Partido do Herói. Ela é a filha mais velha dessa família. Quem se atreveria a ofendê-la? Ah, fui eu. Eu estava olhando para o quadro negro enquanto ria de um pensamento absurdo que de repente passou pela minha mente antes que minhas pálpebras caíssem lentamente. Frey. O que você está fazendo? Você não pode cochilar. Conteúdo patrocinado. Só um pouco. Só vou descansar um pouco. Ferloche estava dizendo algo ao meu lado, mas eu realmente não aguentava a sonolência. Não importa o que aconteça, preciso fechar os olhos só por um momento. Um momento. Realmente, um momento. Uva alho. Em uma sala escura, com mana densa e escura pairando no ar. Tosse. Tosse. É o. E então, as pessoas na sala começaram a tossir ao mesmo tempo. Cania, o que está acontecendo aqui? Entre as pessoas que tossiam há algum tempo, Clana levantou a cabeça e, franzindo a testa, perguntou. Você nos trouxe ao subconsciente de Frey e o deixou sonhar com algo que ele mais o queria, certo? Ao seu lado estava Frey, ainda inconsciente. Isso mesmo, e então estou me preparando. Por outro lado, Irina,
que concordou com o que Clana dissera, franziu a testa e continuou. Mas por que o sonho é apenas assistir às aulas? É isso que eu estou dizendo. Depois de ouvir as palavras deles, Khania mordiscou os lábios e disse. Neste ponto, o que o jovem mestre realmente deseja é provavelmente apenas assistir às aulas como sempre. O que? Na resposta de Khania, Clana lançou um olhar de descrença e perguntou. Mas isso faz algum sentido? Essa magia negra não é para despertar o desejo mais profundo de alguém? É isso. O jovem mestre estava exausto. Khania respondeu a Clana antes de acrescentar com uma expressão preocupada. No dia em que deveria acordar, o jovem mestre não acordou. Então, há alguns dias, comecei esse tratamento e naquela época, ele simplesmente deitava e dormia o dia todo. Só durmo. Dormindo? Sim, eu queria saber caso houvesse algum problema. Então liguei para Lady Clana e Irina e só surgiu esse desejo específico. Dizendo isso, Khania olhou silenciosamente para Frey. Mais do que tudo, o jovem mestre e eu compartilhamos a mesma mente-corpo, então sinto isso fortemente. Ele queria descansar em paz. Dito isto, uma atmosfera solene permaneceu dentro da sala. Se o desejo mais profundo e forte em seu coração ultimamente fosse descansar, eles não poderiam imaginar o quão difícil é a vida que ele tem vivido. Alguma coisa não está certa. No meio do silêncio que permaneceu, Khania murmurou baixinho para si mesma. Serena não pôde vir porque tinha outro assunto para tratar, Ferloche não pôde participar porque eu tinha medo que ela descobrisse a verdade em primeiro lugar. Frey estava ao lado dela. Por que eles apareceram em seu subconsciente? Ela disse isso com um olhar perplexo. Isso não pode ser? No final, o brilho nos olhos dela se transformou em uma luz forte. Antes que seja tarde. Conteúdo patrocinado. 1. Vi Khania na minha frente assim que abri os olhos. Não era uma visão normal, pois ela estava deitada inteiramente na cama me abraçando. Olá, jovem mastro, e... Eu não disse para você não se intrometer no meu subconsciente? Olhei para Khania, que estava pasma com a situação. Então, belisquei suas bochechas enquanto franzia a testa e disse. Eu não te disse da última vez que você não precisava fazer esse tipo de coisa? Peço desculpas. Eu não percebi as estranhezas até terminar de repreendê-la 5 vezes. Naquele momento, acordei de um longo sonho. Eu não era o tipo de pessoa que repreendia as pessoas, mas, até certo ponto, isso teve um efeito calmante sobre mim. Status passivo, bênção das estrelas, condição crítica, bênção dos parceiros, exaustão. Não faça isso da próxima vez. Ainda assim, verifiquei a janela de status para o status passivo, apenas para garantir. Então, eu disse com um suspiro. Em primeiro lugar, Khania fez isso por minha causa, então como eu poderia estar bravo com ela? E sem a ajuda dela, eu não teria acordado tão rápido. Então, o relatório. Espere, jovem mestre. Soltei a bochecha inchada de Khania e me levantei da cama. Mas ela apertou os braços para me abraçar. O que está errado? Um momento, vamos conversar um pouco. Dizendo isso, Khania se aconchegou silenciosamente no meu peito. Khania, primeiro. Jovem mestre, você também não se sente mais confortável nesta posição? Khania cortou minhas palavras e disse com uma voz triunfante. Eu sei tudo. O que? Tudo sobre você, tudo. Khania de alguma forma parecia arrogante, então belisquei suas bochechas novamente. Ela então começou a sorrir atrevidamente. Ele. Você está sendo meio estranho. Realmente? Nesse tipo de situação, Khania costumava abaixar a cabeça e pedir desculpas, mas de repente agiu de forma agressiva. Então, sobre o que você quer conversar? Fiquei um pouco confuso por causa disso. Eu perguntei, e Khania respondeu em tom abafado enquanto sorria levemente. Agora que penso nisso, provavelmente não deveria dizer isso. O que?
Mesmo que eu não tenha perguntado, sei todas as respostas para as suas perguntas. Observei Kania, que continuava sendo uma cabeça dura com a testa franzida. Suspirei e sentei na minha cama. Conteúdo patrocinado. Relate-me o que aconteceu até agora. Mas você não descansou. Eu descansei até a morte no sonho que você arranjou para mim, então é hora de voltar ao trabalho. Até Kania desabafou com um suspiro depois de ouvir minhas palavras. Ela pegou seu caderno, com aquele olhar penetrante e profissional que eu não via há muito tempo. Para começar, já se passaram 2 semanas e 5 dias depois que você desabou na floresta. Isso foi bem curto. Da última vez, apesar de empilhado, fiquei inconsciente por 3 meses. Kania fez uma careta com a minha resposta, mas rapidamente mudou de expressão e respondeu. Parecia especialmente longo porque estava empilhado da última vez. E o tratamento especial também está em andamento. É assim mesmo? Eu perguntei um pouco em dúvida. Kania respondeu enquanto balançava a cabeça com um olhar despreocupado. Sim, está certo. Bem, se você diz. Então. E o mercado de escravos? O mercado de escravos será aberto em alguns dias. Finalmente chegou. Com a missão principal do 2º ano diante de mim, estou um pouco ansioso. Kania então questionou com um olhar preocupado. Você está bem? Não é porque seus planos foram interrompidos ao ficar inconsciente por 2 semanas, certo? Não é isso. Já fiz muito isso e por muito tempo. Mas mesmo assim, um evento importante como este ainda me coloca sob pressão. Missão principal: libertação do mercado de escravos. Conteúdo da missão: invada o grande mercado de escravos que será aberto em breve. Liberte os escravos e evite o desastre que se aproxima. Recompensa: aumenta o progresso do despertar do armamento do herói, aumenta o mana total. Pena de falha e diminuição drástica da reputação. Ao dizer isso, abri a janela da missão da missão. Qual é exatamente a penalidade por falhar na missão? Diminuição drástica na reputação. Isso é melhor do que diminuir sua vitalidade e expectativa de vida, certo? Respondi à pergunta de Kania com uma voz deprimida. Mesmo que não seja uma missão principal, é uma missão na qual devo ter sucesso, não importa o que aconteça. Sim, eu adivinhei. Porque se eu falhasse nesta missão, seria impossível salvar aqueles escravos. Além disso, as consequências terão um impacto significativo no cenário principal. Também se tornaria uma lembrança única na vida para mim. Então, aconteça o que acontecer nesta missão, preciso completá-la, não importa o que aconteça. Há alguma aula hoje? Kania. Hoje é fim de semana. Bom, vou sair por um momento, Perdi o equilíbrio enquanto tentava me levantar. Kania me pegou apressadamente e soltou um suspiro de alívio ao dizer. Por que você de repente quer sair? Você precisa descansar um pouco agora. Tenho algo para discutir com Clana sobre a libertação do mercado de escravos. Então acrescentei em um sussurro. E há muitos mal-entendidos entre mim e Clana. Então, desta vez tentarei ser franco com ela. A expressão de Kania de repente começou a parecer assustadora. Não sei porquê, mas ela parecia um gato bravo, o que era muito fofo. Eca! Quando pensei assim, o rosto de Kania começou a se contorcer. Conteúdo patrocinado. Por favor, leve a bengala para lá. Oh! Eu estava olhando para Kania, que parecia especialmente adorável hoje quando desviou o olhar e apontou para uma bengala no canto da sala. É aquele que apareceu no sonho? Sim, todos combinaram seus poderes para criar esta bengala especial para o jovem mestre, que ficou fraco. Ah! Assim como ela disse, comecei a sentir o poder diversificado exalado pela bengala. Não tenho certeza, mas se eu levar essa bengala para a Torre Mágica, parece que ela seria pelo menos considerada um artefato. Essa bengala pode até ser a mais forte do mundo, não? Além disso, eles até colocaram enfeites de gato e lua que eu gostei. Eu não tinha certeza sobre as outras partes, mas adorei essas.
Então, eu voltarei. Ah, certo, e... Saí da sala enquanto pensava naqueles pensamentos inúteis. Eu te amo, jovem mestre. Tosse. Limpei a garganta quando Kania continuou abruptamente seu comentário. Certo. Depois de acariciar a bengala por um breve momento, saí da sala enquanto Kania murmurava baixinho. Você respondeu eu também lá no fundo, eu sei disso. Por enquanto, vou fingir que não ouvi o que Kania murmurou atrás de mim. Toque, toque. Cheguei ao quarto de Clana bem mais rápido do que esperava. Você está aqui? Afinal, por que moramos no mesmo dormitório nobre? Mesmo entre a nobreza, apenas aqueles de maior status nobre podem se qualificar para residir no último andar, que era limitado a duques e membros da família imperial. Por favor, entre. Esperei um pouco na frente do quarto dela antes de ouvir sua voz extremamente nervosa. Que... Então, quando entrei na sala e olhei para Clana, que estava congelada em sua cadeira, ela engoliu em seco de forma audível. E assim, por um breve momento, o silêncio permaneceu entre nós. Parece que a noite chegou, a julgar pelo sol poente. Ah, sim. Parece que você sabia que eu viria. Det. Kania nos notificou com antecedência. Finalmente consegui puxar conversa, mas o constrangimento ainda permanecia na atmosfera. Devo tentar falar com ela informalmente. Sentei-me em frente a Clana e um pensamento flutuou abruptamente em minha mente ao ver seu estado nervoso. Fiquei tentado por esse pensamento, mas rapidamente balancei a cabeça para me livrar dele. Tanto na última rodada quanto nesta, sempre senti como se minha consciência estivesse sendo picada quando conversei informalmente com Clana. Ela era alguém que lutou durante toda a vida para poder ser tratada como uma princesa imperial e uma imperatriz. Falar informalmente com Clana seria negar todo o esforço que ela fez até agora. A razão pela qual vim aqui procurar você é para conversar sobre algo, Princesa Clana. Por favor, abandone os títulos honoríficos. Sim. Suportei o constrangimento e conversei com ela formalmente, mas recebi uma resposta inesperada. Isso realmente vai ficar bem? Eu pergunto a você. Fiquei pasmo e perguntei a ela mais uma vez. Só depois de ouvir sua resposta baixa é que comecei a falar informalmente e desajeitadamente. Eu entendo, e bem, vamos voltar ao assunto. Como está seu corpo? Ah, está tudo bem. Dormi bem durante 2 semanas, então me sinto muito revigorado. Mas por causa da súbita interrupção de Clana, respondi perplexo. Ela então começou a morder os lábios silenciosamente. Eu disse a coisa errada? De qualquer forma, a primeira coisa que quero falar é sobre sua sucessão. Eu disse, enquanto olhava gentilmente para os olhos dela. Clana assentiu com o rosto pálido. Eu falei sobre isso da última vez, mas realmente farei de você a imperatriz. Eka. Proclamei para ela com um olhar sério e comecei a falar em voz baixa. Não posso trazer o ducado Starlight para o primeiro plano. Mas vou apoiá-lo com meus recursos. O mesmo vale para as forças demoníacas. Se você não assumir o trono, este império não terá esperança. Você não está ciente disso? Clana inclinou a cabeça profundamente. Clana, você não precisa sentir uma culpa inútil. Eu te disse, você não fez nada de errado. Eu estava plenamente consciente de seu estado mental, que estava instável até agora, então agarrei sua mão com urgência enquanto dizia isso. Clana então começou a recuar. Vamos deixar completamente o passado para trás e fazer planos para o futuro. Estamos com pressa, certo? Você não concorda? Sim. Bom, então peço sua cooperação. Consegui obter uma resposta positiva como resultado de persuadir Clana incansavelmente. No entanto, quando soltei um suspiro de alívio e estava prestes a passar para o próximo tópico. A próxima questão é o mercado de escravos. Vai abrir em alguns dias, certo? Então, o que estou dizendo é que preciso da sua cooperação e em... Senti uma sensação de cócegas na mão que segurava a dela, então perguntei a Clana com a cabeça inclinada. Clana,
O que é isso? Você pode ver por si mesmo. Desdobrei minha mão com um olhar perplexo. Então, de alguma forma, segurei uma conta com uma mistura de ouro e prata em minha mão. O que é isso? Algo produzido a partir do juramento de sangue. O que? Eu olhei para a conta em confusão. Quando ouvi a resposta de Clana, pulei da cadeira e gritei. Você! Com quem você fez esse juramento? Conteúdo patrocinado. Padre Frei. Diga agora. Não importa como, encontrarei uma maneira de quebrá-lo. Assim que eu disse isso, os olhos de Clana se arregalaram. Quem ameaçou você? Seus malditos noivos? A primeira princesa que sempre exibia seu corpo? Se não forem eles, então, como esperado, é o príncipe herdeiro. Frei. Diga quem é esse bastardo. Vou espancá-los primeiro e depois, não importa o que aconteça, encontrarei um jeito. Frei, é você. Eu estava gritando furiosamente com ela quando Clana respondeu cautelosamente, apontando para mim. Eu só consegui me conter e congelar. Para você. Eu prometi um juramento de sangue a você. O que você quer dizer? Daquela vez, usando o convênio no salão de baile, você não me pediu em casamento? Com ela falando informalmente enquanto pronunciava cada palavra, Clana me lembrou de algo do passado. Nem o império, nem os cidadãos imperiais, nem o sol. Eu só quero servir você. Clana silenciosamente terminou suas palavras com o rosto avermelhado. Então case comigo, Frei. O que? Se você quiser, estou bem em ser o segundo, ou até mesmo abaixo disso. Quando ouvi isso, a mão que ainda segurava a dela tremeu. Ela sorriu amargamente e acrescentou. Apenas, antes que seja tarde demais, me dê uma chance de espiar. Naquele momento, a visão do sol fora da janela desapareceu completamente. Enquanto isso... Senhora Serena. Frei está realmente aqui? Sim, está certo. É assim mesmo. Prepare-se, Frei. Serena e Ferloche desciam as escadas em direção ao porão da academia. Desta vez, que tipo de plano perverso e desagradável, uau! Ferloche, que sem dúvida acreditou nas palavras de Serena, desceu para o porão, sentindo-se rapidamente gelado. Senhora, Lady Serena. Está tão escuro aqui. Foi porque o porão da academia estava obviamente envolto em escuridão que Ferloche absolutamente desprezou. Entre rapidamente. Oi! Ferloche, que ficou paralisado e surpreso na entrada, entrou no porão após ser empurrado para dentro por Serena. Se quisermos bloquear o continente ocidental, precisamos usar um truque. Olhando para Ferloche, Serena acariciou a cicatriz formada em seu corpo. De qualquer forma. Ela tirou do bolso do peito um dispositivo que lembrava um enfeite de lua na bengala de Frei e murmurou. O que faz você continuar a se ressentir do meu marido? Depois que Serena terminou suas palavras e seguiu Ferloche até o porão, a porta atrás dela se fechou. E o silêncio prevaleceu. Professor, eles estão brigando. Conteúdo patrocinado. O que você acabou de dizer? Fiquei tão surpreso que soltei o resto das palavras em tom formal. O que Clana acabou de dizer? Eu ouvi isso corretamente? Isso. À medida que esses pensamentos passavam pela minha mente, os olhos de Clana começaram a tremer enquanto ela observava a minha resposta perplexa. Ah! E então, ela foi incapaz de pronunciar as palavras que tinha em mente, baixando a cabeça. Quando diabos você fez o juramento de sangue? Eu perguntei diretamente a Clana. Ela olhou nos meus olhos e começou a falar. Eu te alimentei com meu sangue quando você desmaiou. Será que esse curativo na sua mão pode ser? Sua mão estava enfaixada por algum motivo. Se fosse mesmo por causa do juramento de sangue, eu nem queria pensar no fato de ela ter ficado com uma cicatriz por minha causa. Uf! Padre Frei. Com uma carranca no rosto, acariciei a mão enfaixada de Clana. Ela, que estava olhando para mim, disse em tom sério.
Estou fazendo tudo o que posso para ajudá-lo. Porque você merece. Certo. Você não disse que precisava da minha ajuda com o mercado de escravos? Eu lhe darei todas as informações sobre o mercado de escravos e fornecerei mão de obra para você. Com o que você precisa da minha ajuda? Quando ela finalmente disse isso, suspirei e respondi. Desta vez, libertarei todos os escravos do mercado de escravos. O que? Clana ficou perplexa com minha resposta. De qualquer forma, parece que ela não conseguia pensar em um cenário onde todos os escravos pudessem ser libertados. Isso é possível? Uma possibilidade é suficiente, e será mais provável com a sua ajuda. O que você precisa que eu faça? Eu endureci minha expressão e disse. Por favor, receba o crédito por libertar os escravos. O que? Estou dizendo que desta vez você precisa se tornar o herói da libertação do mercado de escravos. A boca de Clana se abriu com essas palavras. As consequências deste caso serão enormes, então será o Halo perfeito para você se tornar o sol do Império. Você. Claro, ficarei como uma sombra. Não posso revelar minha identidade, você já sabe disso. Clana assentiu lentamente com a cabeça e perguntou amargamente. Mas, tudo bem assim? Bem, isso será conhecido no futuro, afinal. Até então, aceitarei todos os elogios desejando minha morte. Conteúdo patrocinado. Tentei fazer uma piada com ela, mas Clana apenas abaixou a cabeça, as mãos começando a tremer. Observei Clana silenciosamente antes de começar a falar sério. Clana, tenho algo para lhe contar. Sua autoestima não caiu muito. Tudo começou há não muito tempo. Eu continuava tendo esses pensamentos toda vez que a via, pois parecia que sua autoestima havia caído bastante. Foi inevitável no passado, mas será muito difícil se ela continuar assim mesmo agora, depois de tomar consciência de tudo. Então, neste ponto, parecia que eu precisava resolver isso. Ainda posso me lembrar claramente da imagem de você exalando carisma enquanto se sentava no trono e comandava a batalha contra o Rei Demônio. Mas... Clana gaguejou enquanto eu falava com toda a seriedade. Mas para falar do presente, você apenas mostrou sua imagem trêmula e débil. Clana ficou sem palavras com minhas palavras e desviou o olhar. Mas eu não sou ninguém. O que você quer dizer? Não sou mais do que uma terceira princesa, posição com a qual nasci. Eu senti isso em meus ossos nesta vida. Clana respondeu com uma voz deprimida e disse com um suspiro. Não importa o quanto eu tentasse, havia algumas paredes que eu não conseguia quebrar. Eu senti isso claramente na vida passada. Você está falando sobre o Rei Demônio? Sim, claro, não pude aceitar no início. Então continuei tentando o meu melhor para quebrar aquela barreira de alguma forma, mas... Clana interrompeu suas palavras abruptamente, olhando para mim com uma expressão culpada no rosto, e disse. Pelo contrário, em vez disso, obstruí a única pessoa que poderia quebrar aquela parede e infligir cicatrizes, certo? Não foi sua culpa. E eu até machuquei aquela mulher, Enquanto ela murmurava com voz deprimida, Clana de repente fechou a boca. Olhei intrigado para ela antes de abrir prontamente a janela de informações diante dos meus olhos. Clana, vou ler sua janela de informações. O que? Nome, Clã Solar Sunrise. Força, mana, inteligência, tudo em 7 pontos, 8,1 pontos de força mental. E você também tem uma aura de monarca. Frey. A aura de um monarca é uma característica muito boa. Seu olhar por si só será suficiente para fazer alguém estremecer. Eventualmente, recitei o conteúdo da janela de informações com toda a seriedade. Clana então mostrou um olhar perplexo. A insignificante terceira princesa, que não tinha nada além de sua linhagem e foi condenada ao ostracismo por todos, subiu a este nível através de seu trabalho duro e incansável, e você ainda se chama de ninguém? Eu disse isso antes, mas com apenas esforço, o limite. Interrompi as palavras trêmulas de Clana e fixei meus olhos nela. Você sabe qual é a sua inclinação,
refletida em meus olhos? Eu estava falando sobre a inclinação dela que eu podia ver claramente. É soberano. Soberano? Isso mesmo. Isso significa um governante supremo. O monarca do mundo inteiro. Conteúdo patrocinado. Os olhos de Clana se arregalaram ao ouvir essas palavras. Honestamente falando, o sistema que tenho não é confiável, mas nunca pregou peças nesse assunto. Isso significa. Você tem as qualidades para ser uma imperatriz, Clana. Eu disse com um sorriso cheio de confiança, e Clana olhou para mim incrédula. Então, tenha um pouco de fé. Frei. Então terei prazer em adorar você. Finalmente consegui convencê-la. A mão de Clana parou de tremer. Ah! No final, Clana, que havia parado de se mover, fixou seus olhos dourados em mim. É assim mesmo? Ela começou a perguntar em voz baixa. Essa é a sua resposta? A luz em seus olhos tinha um brilho completamente diferente de um momento atrás. Não era uma luz vazia tingida de autodepreciação, mas o brilho dos olhos de um senhor. Acenei com a cabeça para Clana e mais uma vez mostrei a ela um olhar confiante. Ela sorriu inocentemente e continuou suas palavras. Vou tentar o meu melhor para não decepcioná-lo. É assim mesmo? Isso é bom. Eu disse isso antes, mas de agora em diante, por favor, abandone a formalidade enquanto fala comigo. Só depois que a expressão de Clana de repente ficou séria enquanto falava é que me senti aliviado. Porque não era mais sua recente aparição passiva, mas o verdadeiro sol do império que finalmente se revelou novamente. Ok, então. Sobre o assunto de antes. Olhei para Clana contente. Mas quando de repente me lembrei de suas palavras anteriores, levantei o assunto com um olhar estranho. Então vamos encerrar esta conversa aqui. Ela sorriu ao dizer isso. Desculpe, sobre o que conversamos há algum tempo. É isso que eu estou dizendo. Como resultado, fiquei confuso. Quando abri a boca para dizer alguma coisa, Clana, mantendo seu sorriso despreocupado, disse. Não foi algo que eu disse esperando uma resposta sua. Foi apenas minha declaração. Ela respondeu assim, antes de apontar para a porta e me mandar embora. Então, até mais. De alguma forma, parecia que algo estava errado. Conteúdo patrocinado. Frei saiu da sala com uma expressão atordoada. Eca. Clana, que observava silenciosamente suas costas, viu a mão que segurava a bengala tremer. Ela gemeu baixinho. Clique. Frei. A porta se abriu logo depois. Sinto muito por falar em títulos honoríficos. Clana abandonou a expressão despreocupada que estava usando, enterrando o rosto na mesa com um olhar triste. Mas. Ela enterrou o rosto por um momento antes de murmurar com uma voz chorosa. Antes que todo o seu tempo restante se esgotasse, eu queria deixar um rastro sobre você. O murmúrio logo se transformou em soluço. Jovem mestre, você terminou? Ah! Assim que saí do quarto de Clana, o rosto inexpressivo de Cania apareceu na minha vista. Cania, por que você veio aqui? Acabei de seguir você. Apenas. Não tenho ideia de por que ela me seguiu quando a deixei sozinha mais cedo. E também não sei por que ela estava com os olhos turvos. Ela comeu algo errado? Jovem mestre, fique com isso. HM? Enquanto eu pensava nisso, Cania me entregou algo. Inclinei a cabeça enquanto observava o frasco de remédio um tanto sofisticado na minha frente. É um remédio que acalma o coração e estabiliza a mente. Por que você está me dando isso de repente? É para o seu corpo. Dizendo isso, Cania insistiu para que eu bebesse a poção, que tomei sem pensar muito. Foi um tônico dado pela Cania, então não haveria problemas. Além disso, meu corpo e minha mente ainda estavam em choque com o comentário de Clana. Oh, isso tem algum efeito. Bem, é verdade. Senti minha condição melhorar significativamente e devolvi a garrafa de água para Cania.
Ela sorriu ao responder afirmativamente. Fico feliz em ver que os efeitos são bons, a julgar pela sua expressão relaxada. Certo. Conteúdo patrocinado. Dei-lhe um olhar um pouco confuso antes de caminhar pelo corredor com a ajuda da minha bengala. Jovem mestre, onde você vai desta vez? Vou encontrar alguém relacionado ao mercado de escravos. Ao ouvir minha resposta, Kania fixou os olhos em mim por um breve momento. Então, com voz baixa, ela perguntou. É uma mulher? Como você sabia? Eu simplesmente senti isso de alguma forma. Eu mostrei um olhar perplexo depois de ouvir sua resposta. Então, eu perguntei cautelosamente. Só por precaução, você usou magia negra? O que você quer dizer? Não, apenas, desde antes você parece estar adivinhando todos os meus pensamentos corretamente. Se eu usasse magia negra, você teria notado, jovem mestre. Então Kania respondeu com um olhar calmo. Já venho atendendo você há tantos anos, posso dizer apenas pela sua expressão. É assim mesmo? Sim, porque sou um assessor competente do jovem mestre. Eu sorri enquanto observava Kania encolher os ombros enquanto dava sua resposta. Inclinei a cabeça quando ouvi um som familiar ecoando em uma parte distante do corredor. Por que eles estão aqui? Gu. Gu gu gu. Uma coruja e um pombo estão voando em minha direção com todas as suas forças. Quantas vezes eu assisti essa cena? Esses pirralhos não parecem se cansar. Isso mesmo, por que um pombo está lutando contra uma coruja? Eles não costumam perder tamanho? Você disse que a coruja e o pombo estão brigando? Eu tive esses pensamentos ao concordar com Kania. Ela então fez uma pergunta com os olhos arregalados. Eles lutaram bem? Depois de ouvir meu comentário, Kania de repente pareceu que seu orgulho havia sido ferido. Devo ensinar-lhes uma lição? Olhei para ela com a cabeça inclinada, mas quando os dois pássaros se aproximaram de mim, olhei para eles enquanto me perguntava se deveria ensiná-los que a violência era proibida. Flap. Aqueles dois pássaros que se aproximaram de mim de repente agarraram meu ombro com as patas e começaram a bater as asas. Que diabos! Por causa disso, fui arrastado para algum lugar por eles. Olhei para as expressões graves dos dois pássaros e murmurei em voz baixa. Não me diga, há uma briga acontecendo em algum lugar? Conteúdo patrocinado.